moral é uma corrente da psicologia que busca explicar exatamente esse processo de escolhas. Fazer escolha na vida tem a ver com aquilo que você dá valor. Então, por mais que os diferentes autores e pesquisadores da área tragam ideias diferentes, o que há em comum entre os estudos da moral é o conceito de valor. Não tem como eu falar em moral sem falar em valor. O que é valor? Aquilo que eu dou importância. É um investimento afetivo. O problema é que a construção dos valores, ela passa por alguns aspectos importantes. Então, a construção dos valores morais ou não morais tem a ver com o quê? Com as figuras que eu admiro. Quem são as pessoas que eu admiro? Qual é o conteúdo de críticas e elogios que eu recebo? Quais são as expectativas que eu tenho de mim e que as pessoas têm de mim? Esses são fatores que as famílias, por exemplo, precisam conhecer. Por quê? Porque desde cedo, muitas vezes, eu contribuo para que os meus filhos construam valores materiais, quando eu, no meu dia a dia, só teço elogios ou críticas às questões materiais. Menino, vai arrumar esse cabelo que tá horroroso. Ai, essa roupa tá linda. Olha, então eu tô dizendo que a tua imagem é importante, é valor. Quando, na verdade, para você ajudar numa personalidade ética, você tem que trazer conteúdos morais para as críticas e elogios. Então, como é que eu vou fazer o meu filho dar valor à honestidade? Não é só falando na honestidade, mas é agindo com honestidade. É valorizando uma atitude dele quando ele vê alguém perdendo alguma coisa, ele vai e devolve. Eu falo, meu filho, parabéns, me senti muito orgulhosa de você fazer isso. É importante a gente ser honesto. Quer dizer, você dá ênfase na educação dos filhos, né, e mesmo na escola. As atitudes que se aproximam de uma ação moral, você está ajudando na construção de valores morais. Ao longo da minha vida, se eu fui construindo dentro de mim o valor da ganância, por exemplo, né, se eu dou valor, se eu sou uma pessoa que sou muito apegada às questões materiais, se eu sou muito ambicioso, se isso é central na minha personalidade, porque a nossa personalidade, ela é uma construção de representações que a gente faz da gente. As representações que a gente faz da gente, elas são feitas a partir do olhar do outro. Então, se eu cresço ouvindo, nossa, como você cozinha bem, nossa, você é ruim em matemática, nossa, você... Todas essas críticas e esses elogios vão entrando na minha personalidade como etiquetas, né? Então, eu vou construindo uma imagem de mim a partir dessas devolutivas. Mas qualquer um pode dar essa devolutiva? Não, são pessoas significativas na minha vida. Então, olha, pais e professores são fundamentais. Então, vocês imaginem os pais que falem assim, nossa, mas você é burro. Nossa, você não dá para matemática. Quer dizer, essa criança, ela está construindo uma imagem dela em relação a esse conteúdo negativo. Então, voltando à tua questão, escolher o que é errado. Então, eu escolho comprar uma mercadoria falsificada ou desviada, né, que não tenha nota fiscal. Mas é porque aquilo é a realização do meu sonho. Por quê? Porque é valor para mim ter aquela mercadoria e não agir de forma desonesta. Na minha personalidade, o valor central que falou mais alto e que me mobilizou a agir não é um valor moral, é um valor material. Não é? Porque os nossos valores, eles podem ser centrais ou periféricos. Se eu tenho a honestidade como valor periférico, ela dificilmente vai ter força regulatória. Ela não consegue ser acionada para regular as minhas ações. Né? Então, qual é a importância da educação moral? É você sempre trazer conteúdos morais e colocar o holofote, a ênfase neles, mas não de forma doutrinadora, de forma ativa. Então, assim, eu posso abrir mão de algumas questões na educação do dia a dia, que são questões de a hora do banho, ou ficou um pouco mais na televisão do que deveria. Essas questões são importantes, mas não podem ser mais importantes do que, por exemplo, quando uma criança desrespeita alguém. Né? Vai chamar a funcionária de casa, né, a colaboradora que trabalha lá, fala, ó, fulano, e pede de qualquer jeito. Quer dizer, essas são questões fundamentais. Eu só vou ter respeito como valor integrado à minha personalidade se ele for vivenciado. Isso não se ensina por palavras. Isso tem que ser vivenciado.
Tá? Então, vamos lá. A psicologia moral, embora ela tenha diferentes autores, a gente trabalha com a ideia de que a moral, ela passa por tendências diferentes. Então, por exemplo, a gente nasce e de 0 a mais ou menos 2 anos, não há possibilidade cognitiva de você identificar ou fazer escolhas de certo e errado. Porque você ainda não tem condições cognitivas para isso, em termos de desenvolvimento, né? Então a gente fala que essa é uma fase de anomia, ou seja, ausência de regra. A partir de mais ou menos 2 anos de idade, e pelas mãos do adulto, a criança ela ingressa no mundo da moral. Porque são os adultos que falam que isso pode, isso não pode, isso é feio, não, isso é errado. Quer dizer, quando eu aponto o que pode ou não pode fazer, o que deve ou não deve ser feito, eu estou introduzindo a minha criança no mundo da moral. E aí é nesse momento que eu já tenho que começar a trazer conteúdos morais, porque ela está ingressando numa outra tendência moral chamada heteronomia, que é uma tendência que vai nos acompanhar para o resto da vida. Porque nós adultos, embora a gente tenha condições cognitivas de agirmos com autonomia o tempo todo, tem momentos que a gente escolhe, por uma questão de valor, agir por heteronomia. Então, por exemplo, quando eu cumpro uma regra, né, ou uma lei de trânsito, que é o não uso do celular, isso é lei, né? Quer dizer, isso já tinha que estar integrado na minha personalidade. Mas, se eu cumpro essa regra somente quando há a vigilância de um policial, para eu não receber essa multa, isso é uma ação que está usando uma tendência heterônoma. Por quê? Eu estou fazendo o que é certo só para não receber nenhuma consequência. Agora, se eu cumpro aquilo que é o correto, independente de eu ter alguém me vigiando, é a tendência da autonomia. Então a gente fala que a heteronomia nos acompanha para o resto da vida, que em alguns momentos a gente age por heteronomia. Agora, na educação dos nossos filhos, quando eles ingressam nessa tendência da heteronomia, da obediência à autoridade, da obediência a fatores externos assim, a qualidade das relações humanas a serem estabelecidas nesse período é fundamental para que ele avance para a autonomia. Se eu vivo num ambiente extremamente punitivo, coercitivo, autoritário, esse menino vai se ancorar na heteronomia. Por quê? Porque a tendência dele é fazer o que é certo enquanto tiver alguém vigiando. Ou fazer o que é certo porque vai receber uma recompensa. Ou porque não vai receber um castigo. Quer dizer, isso não é bom. Então, qual é o ambiente saudável para o desenvolvimento da autonomia? Um ambiente em que o diálogo seja uma ferramenta absurdamente usada, né? Eu preciso da escuta, eu preciso do exercício do respeito mútuo. O que é o respeito mútuo? O mesmo respeito que eu quero exigir do meu aluno ou do meu filho, eu também preciso oferecer. Né? Oferecer ser uma pessoa respeitosa. E não vai ser nem com grito, nem com ameaça, nem com suborno que eu vou conseguir isso. Né? Então, assim, não há possibilidade de favorecer o desenvolvimento da autonomia moral sem que as relações humanas sejam cooperativas, respeitosas. Né? E esse é um aspecto que, independente dos autores que estudam da psicologia moral, há um acordo. Então, para o desenvolvimento moral, é necessário a inteligência, só que ela sozinha não é suficiente. Né? Até porque a gente tem muita gente que é extremamente inteligente, mas que escolhe agir de forma até imoral. Né? Então, a inteligência é um aspecto que é fundante, mas ele não é suficiente. E do outro lado nós temos as relações humanas que precisam ser respeitosas para favorecer o desenvolvimento dessa autonomia moral.